Fique à vontade, Priscila. Amém. Vamos ter um tempinho para a gente adorar, né, através de canções. Amém. Vamos nos conectar com o trono do Senhor. Através da adoração, nós vamos cantar a capela mesmo. Estou sem instrumento aqui, mas que a gente possa estar conectando aí com o coração do Pai, os pensamentos do Pai, através da adoração também. Amém? Amém. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Lado. abalado. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, Jesus, queremos ter os nossos olhos abertos. Queremos que as escamas dos nossos olhos caiam, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos o Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver o que os teus olhos veem, Senhor. Abre o nosso entendimento, a nossa mente. Traz um alinhamento, Senhor, perfeito dos nossos pensamentos com os teus pensamentos, Senhor, dos nossos sentimentos com os seus sentimentos, conecta o nosso coração, conecta, Senhor, a nossa vida agora com os céus, com o que está acontecendo, traz a revelação, Pai, o Amém. entendimento daquilo que o Senhor está fazendo na
terra agora, de como nós devemos reagir, de como nós devemos nos posicionar nesse tempo, Senhor, como igreja do Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, alinha, Senhor, o nosso espírito, a alma e o nosso corpo, Deus, com essa estação, com aquilo que o Senhor está trazendo para nós, Pai, que nós te pedimos, nós te adoramos, reconhecemos que tu és digno de tudo, tu és digno de todo louvor, digno de toda honra. Por isso nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor, para que toda honra, toda glória, Senhor, seja somente tua. Só tu és digno de receber. Fica à vontade entre nós, ministra no nosso coração tudo que o Senhor quer falar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém. Glória. Querido, que alegria, muito bom estar aqui com Nossa, vocês. a Marcela entrou aqui também, olha só que alegria. Que legal! Muito bom, Pastor né? Marcelo. Olha só. Que Nosso delícia. professor aqui, glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus, Maciel também, né? Que turma boa, e outros que eu não conheço, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Então, eu sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e nós aqui vivemos uma batalha grande, né? Nós temos entendido que o Rio de Janeiro é o pulmão, né, do Brasil. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é muito estratégico, né? Está muito relacionado, muito ligado ao Brasil. Por isso que tanta movimentação, tanta coisa que está acontecendo aqui a nível de trevas também. Nós vivemos há pouco tempo, né? Um nível de contaminação muito grande por causa da Madonna que esteve aqui, né? Agora o Rock in Rio. Então, assim, muitos portais foram abertos, né, na nação brasileira através da renovação de pactos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Então é muito sério e a gente tem orado assim para que o Senhor desperte a atenção, né, dos líderes do Brasil para o Rio de Janeiro, porque nós temos entendido que o Rio de Janeiro é estratégico, tudo que acontece, né, a nível de Brasil, para acontecer no mundo espiritual, para o Brasil, começa a acontecer também aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a capital, já foi capital do Brasil, né? E se a gente parar para pensar, todas as referências de Brasil para o mundo são Rio de Janeiro, né? Então, a Maracanã é o calçadão de Ipanema, a praia de Copacabana, enfim, o samba, todas as referências negativas, né? De Brasil no mundo é Rio de Janeiro. Então, nós temos sido despertados, né, para orar, para interceder, para guerrear, para batalhar pelo nosso estado e também a gente descobriu que na Convenção da Bandeira Nacional no dia da Convenção da Bandeira Nacional, em 19 de novembro, o céu da bandeira nacional foi inspirado no céu do Rio de Janeiro. Então, assim, quando a gente fala sobre céus, né? Isso é muito sério, isso tem uma relevância no mundo espiritual, isso tem uma importância muito grande. Então, nós estamos envolvidos aqui diretamente nessa guerra, nessa batalha. Temos um grupo de torres de oração, de salas de oração, de casas de oração, representando cada município do Rio de Janeiro, e a gente tem intercedido cada dia do mês, um fica responsável. Então, o nosso dia, Cabo Frio, é todo dia 21 de cada mês, e a nossa cidade também é uma cidade muito estratégica, é considerada a sétima cidade mais antiga do Brasil, Cabo Frio, mas já existem, né, correntes históricas de que a nossa cidade provavelmente foi a primeira cidade em que os portugueses
pisaram. Ainda não é uma corrente majoritária, mas existe algum estudo apontando para isso. Então, nós temos entendido que nós temos uma missão muito grande, né? De estar intercedendo, de estar orando, de estar nos mobilizando. Temos clamado muito pela igreja, e aqui em Cabo Frio, agora o Senhor nos chamou. Eu relutei durante um tempo para me movimentar enquanto torre de oração, eu coordeno torre de oração, e durante um tempo eu relutei em começar a trabalhar a conquista da cidade, mas nós entendemos que o tempo é agora, porque na minha concepção essa essa guerra é da igreja, né? Não é só da torre de oração, não é só da Igreja Metodista Central, que é a minha igreja, mas é da Igreja do Senhor na cidade de Cabo Frio. E para a glória do Senhor, nós tivemos um congresso, um workshop de intercessão e batalha espiritual no mês de julho, e ali nós tivemos vários líderes de intercessão da cidade, e nós nos unimos, né? Foi feito o convite, foi feito o apelo, e eles se alistaram, que foi a estratégia que o Senhor nos deu, já que a gente não consegue, né, unir os pastores, né? Esse é um grande desafio que nós temos enfrentado aqui, é a questão da unidade através dos pastores. Então, nós vamos começar através dos líderes de intercessão, porque os líderes de intercessão andam colados com os pastores. Então, foi essa estratégia que o Senhor nos deu, e nós começamos, então, desde julho, nós estamos fazendo o mapeamento espiritual da cidade, nós estamos ouvindo de Deus as estratégias, e nós temos clamado por um avivamento neste lugar, né? Que o Senhor traga um tempo de arrependimento, um tempo de se voltar para Ele, para que venha um avivamento. E nós cremos que o que vai acontecer hoje, né, aqui e a nível de estado do Rio de Janeiro, eu creio que vai refletir nos céus do Brasil também. Então, é um desafio muito grande, até peço que os irmãos também estejam na intercessão pela Igreja do Rio de Janeiro, que precisa se levantar, que precisa se posicionar, e nós estamos nessa peleja, nessa guerra. E o que o Senhor tem falado conosco nesse tempo, né? O Senhor tem trazido alguns direcionamentos a nível individual e de igreja, e o Senhor também tem trazido alguns direcionamentos a nível de é, igreja, de Estado e de nação brasileira também. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o direcionamento que o Senhor tem trazido para nós a nível individual e a nível de igreja aqui em Cabo Frio. O Senhor tem falado muito conosco sobre não se distrair, né? O Senhor é, tem nos chamado a atenção sobre a atuação das trevas, a atuação do inimigo, no sentido de nos distrair com coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, coisas, às vezes até as coisas da igreja mesmo, né, as atividades que nós ficamos tão envolvidos o tempo todo e nós não temos tido tanto tempo para parar e ouvir o Senhor. Nós não temos tido tanto tempo para nos dedicar ao secreto, para nos dedicar à intimidade, a buscar a ouvir a voz de Deus. Então, é algo que o Senhor tem chamado muito a nossa atenção, e o Senhor falou conosco sobre o exemplo de Salomão, né? Que aos poucos Salomão foi se distraindo, foi se envolvendo com aquelas mulheres, né, pagãs, e foi tirando Salomão do foco. E a gente vê, né, quando a gente olha para a vida de Salomão, quando a gente faz uma comparação entre o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, e a gente vê ali que realmente Salomão perdeu o foco, perdeu a essência. Ele não perdeu a sabedoria, ele não perdeu, né, aquilo que Deus tinha dado a ele, mas ele perdeu o foco. Então, coisas que eram extremamente importantes em áreas que ele fala, como, por exemplo, prosperidade,
como herança, justiça, e a gente vê ele praticamente se contradizendo, e dizendo que tudo é vaidade, que tudo é passageiro. Então, o Senhor tem chamado muito a nossa atenção, tem dito: não se distraia, porque as coisas vêm acontecendo de forma muito sutil, de forma muito sorrateira, para nos tirar do foco, para nos tirar daquilo que Deus tem nos chamado para ser, para fazer. E eu me lembro muito de Timóteo, né? Quando Paulo começa a falar com Timóteo, quando a gente lê as cartas, acho que todo líder precisa ter essa intimidade com a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, precisa estudar, porque é, é uma carta importante para quem exerce algum tipo de liderança, que nós estamos sujeitos a nos envolver em conflitos, em questões do dia a dia, que pouco a pouco vão nos tirando, vão nos distraindo, e quando a gente vê, a gente está desalinhado, né, com aquilo que Deus tem chamado a gente para fazer. E me chama muito a atenção lá no capítulo 1 da segunda carta, quando Paulo fala para ele, né, para ele reavivar o dom que ele tem, o que ele recebeu, né? E no original esse termo reavives significa coloca fogo, incendeia, faz queimar de novo, faz arder outra vez o dom, o chamado. Então, isso é muito importante. O Senhor tem falado muito conosco, para nós prestarmos atenção, para mantermos a chama acesa, para mantermos a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo, mesmo que a gente às vezes precise abrir mão de certas coisas, principalmente na igreja, porque todos nós, né, ficamos tão envolvidos, é tanta agenda, é tanta coisa. Esse ano o Senhor falou conosco: não faz agenda para a torre, né? Na torre de oração eu perguntava no final do ano passado: Deus, como vai ser? O que que o Senhor quer? Buscando direcionamento. E o Senhor falou: não faz agenda. Cuidado com o ativismo, porque nós temos uma mentalidade que tem que fazer, tem que ser. Se eu não fizer eventos, se eu não fizer as coisas, Deus não vai fazer. Não é assim, Deus faz como Ele quer. Então, para nós, esse ano, o Senhor falou: não faz agenda. Eu vou acrescentando dia a dia, mês a mês, o que vocês vão precisar fazer, o direcionamento certo para vocês. E foi um desafio muito grande, né? Porque a gente tem de se preparar, e é importante se preparar, planejar, né? Mas o Senhor nos chamou a atenção para tomar muito cuidado com o ativismo. Deus tem falado: não se distraia, cuidado com o ativismo, não percam o foco. E ainda nessa direção, nós tivemos uma intercessora da nossa equipe que teve um sonho, e eu acho importante compartilhar isso, porque eu creio que isso é para a igreja, né, do Senhor. Ela teve um sonho lá na minha igreja, e tinha um homem muito forte, vestido, muito bem vestido, que sentava assim no banco da igreja, no primeiro banco. E aí, quando começava o louvor, quando começava a adoração, aquele homem se transformava e ele virava um demônio. E aí ele ficava observando, ele não fazia nada, ele só observava a adoração, ele observava o momento da palavra, ele observava a igreja. E aí o Senhor falava com ela assim: esse é um demônio muito forte, de uma patente diferenciada, que foi liberado recentemente através de um portal que foi aberto. E o nome desse demônio é internet. O Senhor falava com ela no sonho. E aí falava: avisa minha serva Priscila. E ela, com muito temor, veio conversar comigo sobre isso, e me chamou muita atenção de que é um demônio de uma patente diferenciada. É algo que nós não conhecemos ainda, nós não lidamos ainda, né? E o que o Senhor mostrava no sonho é que Ele está agindo de forma a nos distrair
de uma maneira muito forte, não só, né, os intercessores, os líderes, mas os jovens, as crianças, que a gente sabe que a internet é uma bênção, mas que também é, é perigosa se a gente não souber usar, a gente já sabe disso, né? Mas não se trata de algo que a gente já sabe. Se trata de algo que foi liberado no mundo espiritual, que é de uma patente diferenciada e que está agindo com força aonde? No meio da igreja. Para nos distrair, para nos enganar. E não são coisas absurdas, tipo, né, prostituição, adultério, essas coisas, pornografia, também isso. Mas não é só isso. São coisas que aparentemente são inofensivas, coisas que aparentemente não têm nada a ver, né? Coisas até mesmo da igreja, palavras, mas que vão nos fazer sair do foco, perder a direção, perder o foco. Então, fica um alerta, né, do que Deus tem falado conosco aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro, acerca da distração. O Senhor falou sobre frequências, sobre vozes, né, que sons que vão nos distrair, coisas que nós vamos ouvir e que vão ser atraentes, que vão nos seduzir e que vão nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Então, nós precisamos ter muita atenção nesse tempo. A guerra não é aparentemente muito evidente, muito feia, embora a gente veja muita coisa, né, que tem acontecido por aí, mas nós seremos atacados na distração. Nós seremos atacados nas coisas do nosso dia a dia que vão roubar o nosso tempo com Deus, que vão roubar a nossa atenção, desviar os nossos olhos daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor quer fazer. Então, o pastor Marcelo falou, sempre terão propostas para nos tirar. É verdade. E sempre aconteceu isso, né? Mas isso tem se intensificado nesse tempo. E aí eu gosto muito de Efésios 5 porque ele traz algumas recomendações, e dentre elas ele fala remindo o tempo. Né? Então, nós vamos precisar rever o nosso tempo, como tem sido, né, o tempo que nós temos dedicado à comunhão, a parar para ouvir, porque nós temos o hábito de apresentar uma lista de pedidos, de súplicas, e não está errado, né? Nós devemos suplicar, nós devemos pedir, mas nós não temos parado para ouvir. Temos parado muito pouco, nós não temos parado para discernir a voz do Espírito Santo nesse dia. Então, precisamos tomar cuidado com as distrações. Esse é um ponto que o Senhor tem chamado a nossa atenção de uns meses para cá. O outro ponto que o Senhor está falando é sobre os ataques na nossa alma. O Senhor tem falado muito sobre isso. Também é algo a nível individual que nós precisamos estar cuidando, né? Coisas que estão se levantando, um espírito de ofensa, de intimidação. E eu achei muito, muito curioso, porque eu não sou uma pessoa assim de me sentir ofendida, mas eu vivi uma situação em que não tinha acontecido absolutamente nada, nada demais, ninguém me ofendeu, ninguém falou nada, né? E eu comecei a me sentir intimidada, intimidada, intimidada. E a minha vontade era de parar tudo, minha vontade era de largar tudo para o alto, minha vontade era de virar um avestruz, né? Fazer um buraquinho, botar a cabeça ali e ficar trancada só dentro de casa. Eu falei, Deus, alguma coisa está errada, o que está acontecendo? Porque eu não sou assim. E eu tentando discernir, perguntando assim o que estava acontecendo. E aí uma pessoa me ligou e honrou a minha vida, né? E aí aquilo foi algo assim, foi tão libertador, as palavras que eu ouvi daquela pessoa, né? Reconhecendo o meu valor, reconhecendo o meu ministério.
E quando eu comecei a perceber e a conversar com outras pessoas, inclusive da minha equipe, outras pessoas da área da intercessão, essas pessoas também estavam se sentindo assim, né? Intimidadas, ofendidas, mesmo sem ter acontecido nada. E aí o Espírito Santo falou, trouxe algo muito poderoso sobre honra, né? Que a honra desfaz a ofensa. E a importância que tem da gente começar a desenvolver uma cultura de honra, reconhecendo o valor do próximo, reconhecendo o valor dos nossos líderes, como isso é importante, porque a honra desfaz a ofensa. Então, essa questão da ofensa, de intimidação, também é algo que nós temos enfrentado, e o Senhor tem falado que nós vamos ter que aprender a lidar com a nossa alma. Nós vamos ter que aprender a lidar com esses sentimentos que vêm para atacar nossa alma, para nos entristecer, para nos ferir, para nos abater, para tentar nos fazer desistir. Então, o Senhor tem falado sobre ataques na alma que já estão acontecendo e vão se intensificar também ao longo desse próximo ano, dessa próxima estação. Então, o Senhor tem nos chamado a atenção para cuidar da nossa alma. E aí, eu ouvi algo, eu queria muito passar isso para vocês, porque isso foi algo muito poderoso que tem, assim, transformado a minha vida. Eu comecei a colocar em prática há uns 7 dias, uma semana para cá, e eu já comecei a ver um efeito muito poderoso na minha vida, na minha mente, no meu dia a dia. Me trouxe uma matéria sobre neurônios, sobre neurogênese, né? Sobre novos neurônios que nascem no nosso cérebro enquanto nós dormimos. Então, quando nós acordamos, isso é científico, tá? Isso aí foi uma matéria, foi como é que fala? Não é um texto científico, foi algo científico que eu li e que me despertou muita atenção, porque nós já acordamos todos os dias com neurônios novos. E eu falei assim, Deus, isso é muito forte. O que eu vou fazer com esses novos neurônios, né, que acordam junto comigo, que estão aqui pela manhã, igual as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? A nossa mente, nós temos neurônios novos a cada manhã. E aí eu comecei a orar. Eu comecei a orar pelos meus filhos, eu comecei a orar pelo meu marido, eu comecei a orar por mim. Eu falei assim, Senhor, que esses novos neurônios que vão nascer agora enquanto eu estou dormindo, né, sejam neurônios programados de acordo com a tua palavra, sejam neurônios alinhados com os céus. E pela manhã, o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa estratégia. Todos os dias pela manhã, a primeira coisa que eu faço é ter contato com a palavra. Por quê? Porque a palavra cura, a palavra nos limpa, né? Jesus diz lá em João 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, o Senhor me deu essa estratégia e eu comecei, antes de fazer qualquer coisa, antes de me levantar, eu pego a palavra. Antes da minha devocional, antes do meu período ali, eu começo a ler a palavra. Eu começo a encher a minha mente da palavra de Deus. E eu começo a declarar que esses neurônios novos, eles comecem a ser moldados, programados de acordo com a palavra e eles tenham o poder, a capacidade de reprogramar aqueles neurônios que foram lesados, que foram danificados, que foram atingidos por algum tipo de palavra, algum trauma, alguma dor, alguma situação que eu tenha vivido na minha vida, né? Isso é o quê? Isso é a renovação da nossa mente. Romanos 12, né? É a renovação do nosso entendimento. E olha, queridos, eu posso falar por experiência própria. Em 7 dias que eu comecei a praticar, eu comecei a perceber
uma expansão da minha mente, um aumento da minha capacidade cognitiva, uma facilidade de linkar aquilo que eu penso com aquilo que eu falo. Depois do Covid, eu fiquei meio avariada, não sei vocês, mas eu fiquei meio avariada, né, com uma dificuldade de atenção, de ter que ficar lendo a mesma coisa várias vezes, a minha mente cansada. E eu comecei a ver um upgrade na minha capacidade de pensar, na minha capacidade de entender e até de discernir. Por quê? Porque nós somos formados, né, por corpo, alma e espírito. Do nosso espírito, que é o lugar da habitação de Deus, né, flui o quê? A adoração, o discernimento, a esperança, a fé. Mas no meio do caminho entre o nosso espírito e o nosso corpo, nós temos que a nossa alma. E a nossa alma, quem vai pegar aquilo que o Espírito Santo fala conosco, aquilo que é liberado pelo Senhor no nosso espírito, e a nossa alma vai pegar aquilo ali e vai aplicar no nosso dia a dia. Então, por que que o inimigo tem tentado nos atacar, atacar a nossa alma? Para que isso não aconteça, para que a gente não consiga viver, para que a gente não consiga aplicar aquilo que Deus está trazendo para nós lá no nosso homem espiritual, lá no nosso homem interior. Então, nós temos sido atacados na alma, por quê? Para que a alma fique inflada, para que a alma fique grande e ela não consiga ouvir aquilo que Deus está falando. E aí, quando você dá vazão à alma, quando você começa a ouvir mais a sua alma do que o Espírito Santo está falando através do seu espírito, a gente começa a tomar decisões precipitadas, pensamentos que contaminam a nossa mente, começamos a fazer escolhas erradas, né? Então, eu comecei a entender que isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Por que que o inimigo está nos atacando e vai nos atacar ainda mais na área da nossa alma, para impedir que a gente flua naquilo que o Senhor está liberando no nosso espírito, aquilo que o Espírito Santo está gerando em nós através do nosso espírito. E aí o Senhor me deu 7 hábitos saudáveis, que eu só vou mencionar porque nós não temos tempo hábil, né? Mas 7 hábitos saudáveis que nós devemos cultivar para ter uma vida saudável, né? No espírito, na alma e no corpo. E o primeiro está lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, se você tiver com a sua Bíblia aí e puder abrir, está lá em Tiago 1:21, que vai dizer, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E essa palavra salvar no grego significa sozo, né? Sozo significa curar, preservar, restaurar, salvar, e aponta para algo que não é só na eternidade, aponta para algo que é na terra, porque nós devemos viver na terra também. Então, o primeiro passo, o primeiro hábito que nós devemos desenvolver é despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, que está na primeira parte desse versículo. Trocando em miúdos, o que, que é isso? Né? Parar de pecar, confessar os nossos pecados, confessar as nossas culpas e entrar na dimensão do sangue de Jesus, que nos purifica, que remove toda contaminação que entra na nossa vida através do pecado. Né? Então, primeiro passo. E o que, que é resquício? Né? Acúmulo de maldade. É o resquício de alguma coisa que ficou ali, que não está mais, mas que ficou. Podem ser traumas, podem ser dores, podem ser frustrações, decepções, mágoas, coisas que nós ainda carregamos, coisas que já fizeram parte da nossa vida, não fazem mais, mas estamos carregando aquilo ainda. Nós precisamos soltar, nós precisamos liberar, nós precisamos pedir, né? Eu aprendi isso aqui na base profética sobre
o apóstolo Rogério fala muito sobre isso e eu nunca mais esqueci. E eu pratico isso todos os dias, que é a santificação no espírito, na alma e no corpo, né? Lá que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, no corpo através do sangue, no espírito na alma através do fogo e no espírito através da glória de Deus. Então nós precisamos praticar isso todos os dias, o tempo todo, e aí nós vamos começar a parar de pecar e a começar a repelir, a jogar fora, a deixar todo acúmulo, todo resquício de maldade, de pecado, coisas da nossa história que ficaram acumuladas ali dentro de nós, né, no nosso coração. E aí, esse é o primeiro hábito que nós devemos praticar todos os dias, né? A santificação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, através do sangue, do fogo e da glória. Todos os dias, através de arrependimento, confissão de pecados. Depois, na parte B, ele fala acolher com mansidão a palavra em nós implantada, né? E o que que é isso? É você ter intimidade, é você ter contato com a palavra. Por quê? Porque a palavra nos cura. A palavra nos restaura. Salmos 19:7 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, acolher a palavra é viver a palavra, é trazer a palavra para cá, para nossa mente, mas trazer a palavra para cá, para o nosso coração, é andar em obediência à palavra. Sim, Salmos 19:7. Então, acolher com mansidão a palavra traz vida, a palavra de Deus cura a alma, a palavra de Deus traz restauração para o nosso entendimento, abre o nosso entendimento espiritual. Então, nós precisamos ter esse contato, né, direto, íntimo, com a palavra de Deus, guardando aqui e guardando aqui todos os dias. Depois, o terceiro hábito saudável que nós devemos praticar para ter uma alma saudável é ter a alma purificada. Lá em 1 Pedro 1:22, vai dizer: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, né? E a obediência é uma escolha. Lá em Deuteronômio 28, né? Diz: escolhei entre a vida e a morte, escolhei entre a bênção e a maldição. Então, nós devemos nos posicionar e escolher viver em obediência ao Senhor, em obediência à palavra de Deus, nos submeter à palavra de Deus. Esse é esse é um dos hábitos que nós precisamos cultivar, desenvolver, para ter a nossa alma purificada. O quarto hábito é domar a alma. Lembra quando Davi diz que nosso maior inimigo, né? Meu maior inimigo sou eu mesmo, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por quê? Porque a alma inflada, uma alma que está gritando, ela adoece o corpo, né? E ela nos impede de ouvir a voz de Deus. Então, nós temos que domar a nossa alma. E lá em Salmos 42, tem uma fórmula maravilhosa para domar a alma. O salmista, lá no versículo 5, ele conversa com a alma dele, ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele emite um comando para a alma: espere em Deus. Então, nós precisamos conversar com a nossa alma, nós precisamos emitir comandos para a nossa alma: aquieta-te, espere em Deus, eu te sujeito ao governo do Espírito Santo agora. Então, quando estamos angustiados, quando estamos inquietos, quando estamos aflitos, quando isso não é uma identificação na intercessão, né? Porque isso acontece também. Às vezes nós estamos num propósito de intercessão por algo específico, estamos no jejum, e às vezes nós temos a identificação, que a gente começa a sentir, né,
o que está acontecendo ali. Então, é uma forma também que o Espírito Santo está nos inquietando por mostrar algo. Mas quando não é a identificação da intercessão, nós precisamos ordenar a nossa alma. E isso é impressionante, porque é imediato. Quando você ordena a sua alma, você ordena que ela se aquiete, sujeita ao governo do Espírito, é imediato. Você sente na mesma hora aquela quietude, aquela paz, você consegue se acalmar para você poder pensar, para você poder fazer escolhas certas. Então, domar a nossa alma. O quinto hábito, a nossa alma precisa estar ancorada em Cristo. Hebreus 6, né? Essa palavra é extraordinária. Ela vai dizer: corramos para um lugar de refúgio, lancemos mão da esperança proposta, a qual é a âncora da alma. Então, ele está falando ali, ele traz a figura do tabernáculo e do sacerdócio de Jesus. Ele vai dizer que essa esperança, que é o Espírito Santo, que coloca dentro de nós, é uma esperança dos céus, não é uma esperança natural, não é uma esperança, mas é uma esperança eterna, é uma esperança de algo que é do céu, né, que funciona como âncora da alma, que nos liga ali no Santo dos Santos, nos liga ali com a presença da glória de Deus. Então, nós precisamos estar ancorados, corramos para um lugar de refúgio, né? Um barco, quando está no meio de uma tempestade, né? Normalmente, quando tem previsão, quem mora aí no Pará, Amazonas, tem alguém aí? Quem usa muito barco, né? Que anda muito em rio, né? Que se transporta muito aí nos A rios, Jusce, sabe bem disso, a né? E até o Jusce Luciano Subirá. tá numa ilha, Oi? né? A Jusce tá numa ilha lá no Pará. Uau! E dizem que tempestade de rio é terrível, né? Porque a água do rio é pesada, né? Então, não é como o mar. Aqui a gente só tem mar, na minha cidade não tem rio. Então, até o Luciano Subirá, ele conta uma experiência que ele teve no Rio uma vez, né? E aí, quando eles viram que vinha tempestade, teve que procurar um lugar para parar, um lugar de refúgio para ancorar e ficar ali. Por quê? Por que que a âncora é importante? Porque ela mantém estável. E nós precisamos estar ancorados no Santo dos Santos. Nós precisamos estar ancorados na presença de Deus, que é Ele quem nos estabiliza. Nós precisamos entrar nesse lugar de refúgio em Deus, nos momentos difíceis, porque nós não somos super-humanos. Nós somos o tempo todo, né? Estamos vulneráveis a ter ansiedade, a ter inquietações. Isso acontece com a gente o tempo todo. Mas nós precisamos saber como reagir nesses momentos. Então, além disso já acontecer com a gente, nós estamos suscetíveis a essas coisas, né? Até falar, crente fica doente, fica. Crente tem depressão? Tem. Acontece tudo isso com a gente, mas a gente não pode viver doente, porque não é essa a proposta da cruz. Né? E lá na Bethel eles falam muito sobre isso, eles falam da cura tridimensional, cura no espírito, na alma e no corpo. Qual é a proposta da cruz? O que que Jesus conquistou por nós na cruz? Cura, restauração, salvação, prosperidade, tudo isso está disponível para nós. E nós precisamos viver, nós precisamos tomar posse dessas coisas. Então, nós ficamos doentes sim, porque no mundo nós temos aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos, nesses momentos, correr para o lugar de refúgio, lançar mão da nossa esperança, que vai funcionar como uma âncora, âncora da nossa alma, que nos ancora no Santo dos Santos, que nos ancora na presença de Deus e que nos mantém estabilizados nos tempos difíceis, nos momentos difíceis. Então, esse é o quinto hábito que nós precisamos desenvolver, ancorar a nossa alma. O sexto hábito é ter uma mente renovada, que nós já até falamos, Romanos 12:2 vai dizer, né, que a gente deve transformar o mundo através da renovação da nossa mente, que significa andar o quê? Na contramão
do sistema. E lá em 1 Coríntios 2 vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Ele não vai dizer vocês terão a mente de Cristo. Ou se você fizer isso, não, nós temos a mente de Cristo. E aí eu fico pensando que de repente isso é no sentido espiritual, né? E no sentido de capacidade fisiológico, cognitivo, né? Nós só usamos de 8 a 10% da nossa capacidade cerebral. Eu creio, não é revelação, não está na palavra, mas eu creio que quando Deus criou Adão e Eva, né? Eu creio que eles utilizavam 100% da capacidade cerebral deles, né? E o pecado, né, começou a diminuir essa capacidade de pensar. Nós temos a mente de Cristo. Será que hoje os nossos pensamentos, os tipos de pensamentos que nós temos pensado, né, realmente são coerentes com a mente de Cristo, com aquilo que Cristo pensa? Então, e acho que a minha bateria aqui tá fraca, mas vai dar. Então, isso é importante. Renovar a nossa mente. Essa, de você começar a alimentar a sua mente com a palavra, vai começar a desconstruir todo padrão tóxico de pensamento e vai começar a estabelecer padrões saudáveis de acordo com a palavra de Deus. Depois, o sétimo, esse é o sexto, o sétimo hábito é praticar o perdão. Perdão é a chave da cura interior, perdão é a chave da libertação. O perdão é extraordinário. E quando a gente fala de perdão, né, a gente fala sobre pedir perdão a Deus e pedir perdão a quem nós ofendemos. Nós falamos sobre liberar o perdão, nós falamos sobre o auto perdão, né? Porque às vezes Deus já nos perdoou, mas nós não nos perdoamos, e aí nós vivemos carregando uma mochila pesada, uma culpa que não vamos carregar. Nós precisamos nos perdoar e precisamos perdoar o Senhor também. Ué, Priscila, como que é isso, né? Que inconsciente, por coisas ruins, por perdas abruptas que nós vivemos na nossa vida. E eu vivi uma situação que eu fui pregar numa igreja, isso aconteceu com uma senhora, do apelo, ela se reconciliou com o Senhor e ela falou: Olha, há 16 anos eu estive aqui para orar pelo meu filho e 3 dias depois ele foi assassinado na porta dessa igreja. E o Senhor falou: Foi algo extraordinário, que o Senhor começou a curar aquela mulher ali e o Senhor falou: Diz para ela que eu sei o que é ver um filho morrer. Eu vi o meu filho. Eu sei, ela assim, de que está bem. A mulher e liberando para o Senhor. Não que o Senhor seja inconsciente, às vezes, mas prática perdão é poderoso. Para finalizar, eu quero outra coisa, é se nós se protegemos a não ficar, tá? E agora o outro ponto que está mencionado. Amém, irmãos. A Priscila, a bateria dela estava baixa, né? E acredito que foi isso que ela. Ai, que bom! Olha, ela conectou aqui novamente. Priscila, você conseguiu conectar seu celular? Hum, Priscila, você conseguiu conectar seu celular? Sim, tá me ouvindo? Agora sim. Ah,
Não. É, eu achei interessante que bom que ela conseguiu falar os 7 pontos, né, irmãos? Que glória a Deus por isso. Isso foi importante. Ela concluiu a missão. E a Paula que, né, conseguiu colocar aqui também o resumo de todos os pontos. Ah, seu microfone está fechado. Eu- Voltei, consegui. Eu acho que foi a internet. Eu coloquei a internet do celular aqui. é, Então, e agora, para a gente encerrar, o que que o Senhor tem falado conosco a nível também de igreja, mas a nível de nação, né? A nível mais estratégico. O Senhor tem falado sobre levantar uma geração. O Senhor falou: levantem uma geração de Joãos Batistas, uma geração que não anda onde o mundo anda, que não come o que o mundo come, que não veste o que o mundo veste, uma geração de nazireus. O Senhor falou: o que vocês estão fazendo com os filhos de vocês? Eu coloquei vocês em casa na pandemia para vocês olharem para a família de vocês e vocês brigaram, vocês divorciaram, vocês murmuraram, vocês reclamaram. Então, me levantem uma geração de nazireus que prepara o caminho do Senhor, que prega arrependimento e é chegado o reino de Deus. E aí, o Senhor falou sobre um mapa. Existe um mapa para os últimos dias, um mapa para este tempo que está lá em Joel, no capítulo 1 e no capítulo 2. E o Senhor começou a falar sobre uma conexão de gerações, um concerto de gerações. E aconteceu algo muito forte aqui agora no início de setembro, no final de agosto e início de setembro. Em uma semana, dentro do nosso núcleo de intercessão, 6 idosos faleceram, parentes de pessoas da intercessão da torre, do Ministério de Intercessão da igreja, em 7 dias. 6 idosos partiram, homens e mulheres de Deus. E eu falei: Senhor, o que que o Senhor está falando? Senhor, o que que está acontecendo? Porque é muita coincidência, tão próximo, né? Mas foi assim, todos os dias, em uma semana, todos os dias praticamente. E um deles foi o meu avô, pastor, que partiu aos 96 anos. Eu falei: Senhor, o que que o Senhor está falando? O que que está acontecendo? E o Senhor começou a falar sobre gerações, confirmar o que ele já tinha começado a falar sobre levantar uma geração, mas o Senhor chamou a nossa atenção, né, para uma geração que está sendo recolhida, uma geração de homens e mulheres de valores, de princípios, de temor, de honra à palavra, de obediência ao Senhor, e eles estão partindo. E nós precisamos passar, nós precisamos dar continuidade a esse legado de obediência, precisamos reconhecer o valor, precisamos reconhecer que nós chegamos até aqui. Não foi por nossa conta própria, não. Se nós estamos aqui, alguém plantou isso lá atrás, alguém orou isso lá atrás, né? Então nós precisamos reconhecer, honrar, valorizar essa geração mais velha. Anciãos são homens de maturidade, não são velhos. E existe promessa para eles na palavra. Então, o Senhor falando sobre o mapa de Joel, Joel 1 e 2. O Joel 1, o Senhor está falando sobre juízo. Queridos, e quando eu comecei a estudar, pastora, quando eu comecei a estudar Joel 1, eu fiquei impressionada, porque lá no versículo 19, 18 e 19, vai falar muito claramente sobre queimadas. E o que que nós temos visto no Brasil hoje? Uau! Oh, Queimadas, incêndios. Eu vou ler para vocês. juízo. Joel, você pode estar abrindo Joel 1, no versículo 18 e 19. O Senhor vem falando sobre um juízo sobre a colheita, sobre a terra, um juízo militar, né? E aí, quando ele chega
no versículo 19, e ele fala: olha, não é o inimigo, não, não é o diabo, não. É o meu exército que eu enviei contra vós outros. E aí, olha o versículo 18 do capítulo 1. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. E foi quando o Senhor trouxe essa palavra, foi exatamente naquele período em que o Brasil estava pegando fogo. Eu vi uma imagem de satélite que me deixou muito preocupada, assustada, né? Muito Brasil tomado, Brasil inteiro tomado por focos de incêndio. E aqui na minha cidade são lanchas pegando fogo do nada, são casas, restaurantes pegando fogo do nada, coisas que a gente não via, né? Então o Senhor começou a mostrar, isso é juízo de Deus. Deus está trazendo juízo. Por quê? Porque o Senhor está chamando a nossa atenção para como está, nós estamos perdendo a nossa identidade como nação, nós estamos perdendo a nossa identidade. Brasil tem promessa, Brasil é Barzilai, Brasil é amigo de Israel, e o diabo está trabalhando, as trevas estão trabalhando para distorcer essa identidade. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar em unidade para reafirmar a identidade da nossa nação, alinhada com o propósito do Senhor, alinhada com a palavra de Deus acerca da nossa missão enquanto nação nesta terra, como amigo de Israel, como celeiro das nações, e isso está nas mãos da igreja. E enquanto isso não acontecer, nós vamos, infelizmente, ver juízo de Deus sendo liberado sobre a nossa terra. Porém, né, há juízo, mas sempre que Deus fala sobre juízo, ele também fala sobre uma promessa de restauração. Né? E aí, essa promessa de restauração e de derramamento do Espírito, ela começa a ser alinhada ali no finalzinho do capítulo 1 e ela começa a acontecer ali no capítulo 2 até chegar no versículo 28 que a gente gosta tanto de falar, né? E derramarei sobre toda a carne do meu espírito, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas não vai acontecer isso sem Joel 1. Né? Isso começou a acontecer em Atos 2, mas nós estamos às portas de viver um grande avivamento na terra antes da vinda de Jesus, que vai provocar um testemunho de Jesus e que vai culminar numa grande colheita de almas. Esse é o desejo do coração de Deus. E aí eu me lembro que eu ouvi lá na Beta, não sei se foi na Beta, mas eu ouvi alguém comentar assim, que um intercessor, alguém pediu para um intercessor orar para saber qual espírito que está agindo na terra, que está impedindo o avivamento. E aí ele vai orar, ele se retira para oração e quando ele chega, ele diz: é o espírito de Yahweh, é o espírito de Yahvé, porque Deus resiste aos soberbos. Nós ainda estamos soberbos. Nós precisamos de quebrantamento. E Joel 2 fala sobre tocar uma trombeta, sobre liberar um som, sobre chamar, fazer, promover uma assembleia solene, sobre jejum, sobre arrependimento e sobre uma conexão de gerações, porque ele fala, chama, pega as crianças, pega os que mamam, traz o noivo e a noiva que estão nas suas recâmaras, os anciãos, promova uma assembleia solene, uma conexão de gerações. E nós fizemos um ato profético, a minha bateria vai acabar, eu tô na casa da minha mãe, eu não tô em casa. E aí a minha bateria vai acabar, que eu não tô conseguindo conectar no negócio dela aqui. Se acabar, eu já estou finalizando, quero encerrar com isso. Nós fizemos um ato profético, chamamos os idosos, 70 mais, né?
para irem lá na frente, num culto de domingo, e aí eles abençoaram as outras gerações, as gerações mais novas. Foi algo tão poderoso, tão lindo, tão lindo. Precisamos de um concerto, precisamos de uma conexão, precisamos de um alinhamento de gerações, precisamos fazer isso acontecer para que o Espírito Santo venha, para que o Brasil seja avivado de norte a sul, de leste a oeste, e o Brasil cumpra o seu propósito, o seu chamado, que é ser celeiro das nações. Então, é isso que Deus tem trazido para nós, é isso que nós temos nos empenhado, tanto a nível individual e quanto nível de igreja, nível de cidade, nível de nação. Estamos buscando essa unidade em arrependimento, em assembleia solene, em conexão de gerações, em jejum, anunciando, tocando a trombeta, chamando a igreja de Deus, convocando o povo de Deus para que isso aconteça. E é isso. Ah, Glória Priscila, glória a Deus. Assim, foi um pacote completo, né? Você completa. falou conosco aqui sobre corpo, alma e espírito. Eu percebi isso, né? Um direcionamento a nível pessoal e a nível Sim, de nação, né? E sim. então, eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor por essa Amém. palavra, por essa ministração. Eu creio que com certeza foi assim resposta para muitas pessoas que estão aqui, Amém. outras que ainda vão ouvir a gravação, ah, e nos direciona e também porque o fim de tudo isso, né, que você nos trouxe sobre esses 7 hábitos, o fim disso é justamente para que nos alinhe, nos posicione para esse propósito como nação, de levantar essa geração de João Batista, né? Deus está Amém. falando com a gente justamente sobre isso nesses dias, sobre a geração de Elias, sobre habilitar uma igreja, habilitar os seus profetas, aliás, Amém. para saber lutar contra Jezabel, lutar contra as trevas que estão atuando nesses dias, e ele está nos ensinando nos preparando, nos habilitando, e tudo isso que você trouxe, né, da parte do Senhor, foi justamente para nos alertar, né, para nos habilitar para que a gente possa se posicionar como esses profetas do Senhor. Obrigada, Amém. Priscila. Deus Amém. abençoe Amo a sua você vida. demais. É muito bom estar aqui. Ah, Quero estar mais vezes. amém. Vou organizar assim para você voltar a ministrar para a gente. Tenho E certeza quero que participar também. Eu sim. agora estou iniciando no Ministério Pastoral, né? Justamente por causa dessa questão geracional. Depois que meu avô faleceu, pastor, a minha mãe está se aposentando, minha mãe pastora está se aposentando. E aí o Senhor falou: é a sua hora, você precisa dar continuidade, né? Então eu estou começando agora. Dei uma paradinha na Bethel e eu estou começando agora o teológico para ingressar, né, no Ministério Amém. Pastoral. Então, muito feliz com isso, mas sempre que eu puder, quero estar aqui com vocês, que eu amo demais. Aleluia. Amém. Sim, já Amém. sinta-se convidada. Vamos Amém. orar. Priscila, acho que a bateria tá dando aí, tá multiplicando. É, tá com 7% agora. Então dá, pode orar pela gente aqui. Vamos Amém. orar, gente. Amém. Amém, amém, Senhor, te damos graças por esse tempo tão precioso, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada um, Deus, dos teus filhos que estão aqui. Eu peço agora, Espírito Santo, uma ativação específica, Senhor, e muito individual naquilo que cada um precisa ser ativado para se posicionar, para estar alinhado no espírito, na alma e no corpo, para cumprir a missão, para cumprir o propósito, para cumprir o chamado, aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, na mão deles e também enquanto base profética, Senhor, a liderança da pastora Ivonete, que o Senhor esteja capacitando a sua filha, protegendo, estabelecendo uma blindagem poderosa, Senhor, na mente, nos ouvidos, nos olhos, ó Pai, ó Deus, que ela esteja completamente alinhada com o Senhor, alinhada com os céus, fortalecida, revestida
revestidas, Senhor, bem como todos aqueles que caminham, Deus, nesse grupo, nessa equipe, revestidos, Senhor, posicionados, assentados nos lugares celestiais com Cristo, Senhor, oh Deus, usando da autoridade e governando com Cristo sobre os lugares que o Senhor tem dado a eles para eles exercerem autoridade e governo, enquanto base profética, enquanto base apostólica, Pai, que eles sejam, Senhor, revestidos agora com uma nova unção, que eles recebam uma nova ativação, que eles recebam algo novo sendo liberado dos céus agora sobre eles, habilidades específicas, conexões específicas, ó Deus, para empreenderem naquilo que o Senhor tem chamado, naquilo que o Senhor tem mostrado, que não haja impedimentos, ó Pai, de qualquer ordem que seja, mas eles, ó Pai, comecem a avançar, que eles comecem agora, Senhor, a crescer, que eles comecem a colocar em prática tudo que o Senhor vem trazendo de direcionamento, de ensinamento, Senhor, que esse seja o tempo de praticar, que esse seja o tempo de viver, ó Deus, de conquistar, ó Deus, de ampliar as fronteiras, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Dá-nos a tua paz, a tua presença, um sono tranquilo, Senhor. É o que nós pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Gente, alguém Beijo. quer falar alguma coisa? Obrigada. Glória a Deus. Foi muito... Deus abençoe. Amém, queridos. Obrigada. Deus Deus abençoe continue você. abençoando. Deus abençoe, foi uma bênção. Glória a Deus. Amém, Paola. Um beijo. Beijo. Beijo, Jusileia, Beijo. Maquiel, Rebeca, Tchau, boa Camila. noite. Deus abençoe. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Olha a minha Deus filha falando, abençoe. não, você não vai embora, Foi uma pode bênção. continuar. Você viu, Priscila? Não abrimos mão de você. Esse aqui. Não vai embora. Amém. Tá bom. Estou aqui. Pastor Beijo. Marcelo, amo sua vida, pastor. Você é muito precioso, muito querido, viu? Um beijo para vocês. Tchau, Deus gente. Boa abençoe. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo no coração. Deus abençoe.